Nós vamos falar o que é a navegação e um pouquinho dos tipos de navegação. Navegação é saber aonde estar e saber para onde ir. Esse é um conceito muito claro de navegação. Saber aonde está e saber para onde ir. Eu posso te perguntar assim: como que eu faço para ir para os Estados Unidos? Como que eu faço para ir para os Estados Unidos? O que você vai me responder? Você vai me responder: vá para o norte. Mas eu vou te falar: não, tá errado. Porque eu não te disse aonde eu estou. Se eu estiver no Brasil, é verdade, eu devo ir para o norte. Mas se eu estiver na França, eu devo ir para o oeste. Entendem? Então isso é muito interessante. Se eu não souber aonde eu estou, eu não vou saber para onde ir. E se você não souber aonde eu estou, você não sabe para onde eu devo ir. Se eu te falar que eu estou no Brasil, beleza, vai para norte. Se eu te falar, estou na França, quero ir para os Estados Unidos, vá para o oeste, tá bom? Então, gente, navegar é primariamente saber aonde está e depois saber para onde ir. Eu sei que eu estou no Brasil e eu sei que eu quero ir para os Estados Unidos e eu tenho que saber para onde ir. Eu quero ir para os Estados Unidos, eu devo ir para o norte, eu sei para onde que eu tenho que ir. Tudo bem? Não é muito difícil, mas esse é um conceito básico de navegação e a gente tem algumas técnicas para que a gente saiba onde nós estamos e saibamos para onde devemos ir. Os tipos de navegação são esses aqui: visual, estimada, eletrônica, rádio, satélite e astronômica. Então esses são os tipos que nós vamos estudar aqui no PP, tudo bem? Uma outra questão, nós não vamos estudar todas, nós vamos focar na visual, entretanto vamos estudar quais são. Um outro ponto importante é que essa navegação aqui não tem um aspecto tão prático aqui, tão prático assim no PC. No PP, desculpe. No PP você vai aprender efetivamente a navegar através das aulas práticas. São nas aulas práticas que você vai aprender como navegar. E assim você vai saber lá traçar uma rota e tudo mais. É óbvio que isso vai te ajudar, mas a maior parte das coisas que nós vamos aprender aqui são teóricas. Tudo bem? Tranquilo? Um outro ponto que eu quero te falar é sobre o computador de voo. O computador de voo é uma régua de cálculo, um instrumento que a gente usa aqui em navegação. É uma régua de cálculo adaptada para aviação. Você fala computador, acha que é uma coisa eletrônica. Não é. É uma régua de cálculo adaptada para a aviação. Esse instrumento você vai precisar no último módulo, módulo 12, perto do último módulo 12 ou 13 aqui do treinamento. Se você não tem o seu computador de voo, tranquilo, até o módulo 12 ou 13 você pode assistir navegação sem nenhum problema. Mas a última aula de navegação precisa do computador de voo, lá no módulo 12 ou 13, aula 6. Então, dá uma olhadinha, se informa com os nossos instrutores e verifica, né? Peça ajuda para comprar o seu computador de voo, caso você não o tenha. Tudo bem? Tranquilo? Sem nenhum problema? Vamos falar então dos tipos de navegação. A primeira navegação que a gente tem aqui é a visual. Como que é a visual? A visual é: estou voando tranquilamente, eu olho para o chão num dia sem nuvens, por isso que você não pode, ou com poucas nuvens, né? Não pode voar com condições meteorológicas muito restritas. Você olha para o chão, dá uma olhadinha e fala: puxa, acho que eu estou aqui em cima de São Paulo, né? Beleza. Aí você olha no mapa onde que está Jundiaí, aí você vê aonde, para que coordenada você deve ir. Tudo bem? Então a visual é literalmente visual. Eu olho o chão e falo: puxa, eu estou em cima de uma linha férrea que cruza com um riachinho que tem uma cidade ali. Aí eu olho a carta e acho essas mesmas características. Uma linha férrea que cruza com um riachinho que tem uma cidade ali. Puxa, estou aqui então. Eu sei aonde eu estou na carta por meio da visualização com o terreno. Então eu olho para o chão, verifico aonde eu estou, comparo com a carta e me localizo na carta. Me localizando na carta eu vou saber para onde eu devo ir, né? Localizei que eu estou aqui, se Jundiaí está aqui na frente, eu devo ir para norte. Se Jundiaí estivesse aqui, deveria ir para nordeste e assim por diante. Tudo bem? Tranquilo? Então a navegação visual é olhar para o solo, buscar referências, localizar-se e aí você vai se plotar dentro de uma carta por meio desse tipo de referência. Tranquilo? Aí a gente tem a navegação estimada. A navegação estimada é bem tranquilo. Olha, eu tenho que partir de um ponto conhecido. Então, estou aqui no Brasil, por exemplo, não se faz navegação estimada tão longa quanto essa. Tudo bem? Mas só um exemplo. Estou aqui no Brasil, por exemplo, e aí eu quero ir, sei lá para Roraima.
Aí eu devo ir para o norte, né? Tô aqui em São Paulo, desculpa. Eu devo ir para o norte. Vamos imaginar que eu devo ir para o norte cravado. Não vai dar em Roraima, mas só um exemplo. Devo ir para o norte cravado. Eu sei que a distância é de, não sei, 800 milhas, exemplo. 800 milhas náuticas. E eu sei que eu estou voando a 100 nós. Logo, 100 nós é 100 milhas náuticas por hora. Se eu preciso voar 800 milhas, vou precisar de 8 horas. Então é justamente isso. Por isso que a estimada é um símbolo de um reloginho aqui, ó. Porque é o cronômetro. Voei, coloquei 100 nós na proa, disparo o cronômetro, daqui a 8 horas eu tenho que ver Roraima. No mundo prático, a gente coloca cidades, pontes, coisas mais próximas de até 10 minutos. É assim que a gente faz. Então eu decolo de um certo aeródromo, pego uma proa a 120 graus, por exemplo, voo nessa proa e eu sei minha velocidade, eu conheço a distância até a ponte ou até cruzar com uma linha férrea ali. E aí, em 10 minutos, por exemplo, eu tenho que ver a linha férrea, porque eu conheço a distância, conheço a minha velocidade, e logo eu sei que em 10 minutos eu tenho que ver a linha férrea. Se em 10 minutos eu não ver a linha férrea, aí eu vou ter problemas, tá certo? Tranquilo. Acho que esse é um ponto bastante importante que a gente tem que se atentar, porque a navegação visual e estimada, elas são utilizadas em conjunto. Navegação visual mais navegação estimada utilizada em conjunto. Nós estamos aqui, né, no visual, veja só, e eu sei que daqui 10 minutos eu vou encontrar a ponte, então eu vou olhar, vou ver a ponte e vou confirmar a minha estimada por meio da verificação da carta visual. Então a navegação visual e estimada a gente usa junto, tá certo? Decolei, sei aonde eu tô, sei que proa devo tomar, olho na carta distância até um riacho, por exemplo, até um lago. E aí eu sei que se eu tomar a proa 120, por exemplo, eu vou em 10 minutos chegar no lago, aí eu disparo o cronômetro, tomo a proa 120, disparo o cronômetro, espero 10 minutos. Que 10 minutos eu olho e vejo se tem um laguinho lá. Tem um laguinho? Beleza, estou no lugar certo. Tudo bem? Aí eu olho o mapa e falo, bom, qual é a minha próxima proa agora? E assim por diante. Então a navegação visual e estimada a gente usa em conjunto, tudo bem? A gente tem a navegação eletrônica. A navegação eletrônica tem até um símbolo de um FMS aqui, ou FMG, né? Depende do tipo de avião, mas é um Flight Management Computer, ou seja, um computador gerenciador de voo. Essa navegação eletrônica ela é o seguinte, ela tem umas bolinhas dentro do nosso avião e ele tem um sistema que a gente chama de sistema inercial, né? E eu coloco as primeiras coordenadas. Eu falo, olha, o meu avião está na coordenada 23 graus sul, tudo mais, coloca a coordenada geográfica em que meu avião está agora. E quando o meu avião se movimenta, ele sente, poxa, ele foi tantos graus para frente, tantos graus para trás, e ele começa a entender. A partir da primeira coordenada que você plota, ele sabe depois que você se movimenta. Então a navegação eletrônica, ela não precisa de nada externo, né? Não pega sinal de GPS para saber a localização. Ela pega simplesmente a primeira localização e aí com base na movimentação do avião ela sabe aonde que o avião está, tudo bem? E aí sabendo onde está, ela pode indicar para onde o avião deve ir. É lógico que com o passar do tempo esse sistema vai acumulando erros e ele pode não ser muito preciso. Esse é o sistema eletrônico, é um sistema de self, é um sistema de self-navigation, ou seja, ele navega por si só, ele não precisa de nada externo, não precisa olhar lá fora, não precisa de satélite, não precisa nada. Ele só precisa que você informe a primeira coordenada. Formou a primeira coordenada, ele consegue saber, pode se movimentar com o avião tranquilo, que ele consegue saber aonde ele está. Tudo bem? Beleza? Aí a gente tem a navegação por rádio. Navegação por rádio, a gente tem auxílios de rádio no solo, com frequências conhecidas, e aí ele pode ajudar. O que vai cair na tua prova sobre navegação de rádio é só ADF e NDB. O que é isso? Tem mais, tá? Mas vamos aprender somente esses por enquanto. O NDB é uma estação de rádio no solo, No Directional Beacon. Beacon é algo que fica pulsando, né? Pá, 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 pá. Fica mandando sinal. Bom, tem o NDB em São Paulo, eu coloco a frequência do NDB, eu vou ter uma seta no meu avião que chama ADF que vai apontar, São Paulo está para lá. Coloco a frequência do Rio de Janeiro, não tem distâncias tão longas assim, não tem um alcance tão bom, tá gente? Mas como o foco do PP é a navegação visual, você vai aprender essas questões de distância, etc. lá no PC. Coloco o NDB do Rio de Janeiro, e aí eu coloco a frequência, o ADF me aponta, Rio de Janeiro está para lá.
Coloco de Campinas, tá para cá. Então tem um ADF, ok? Que é o Directional Finder, né? Ele acha a direção e ele fala para mim aonde que tá, da onde está vindo aquele sinal que eu estou colocando. Se eu colocar o sinal do Rio, vai apontar para o Rio. Se eu colocar sinal de São Paulo, vai apontar para São Paulo. Se eu colocar de Campinas, aponta para Campinas. A antena que está no solo chama-se NDB, fica mandando um sinal continuamente. E a antena que está dentro do avião, o equipamento que está dentro do avião, a gente chama de ADF, Directional Finder. Ele procura a direção, ok? E o NDB é o Non-Directional Beacon, porque ele manda para todas as direções o sinal. Então, o NDB é um rádio auxílio à navegação. Isso é navegação por rádio. Veja, não é como a navegação eletrônica que é self. Eu preciso que esses faróis, que tudo isso esteja funcionando para que eu consiga navegar. Eu preciso que tenha auxílios no solo emitindo sinal de rádio que vai me auxiliar. Tudo bem? Satélite. Gente, todo mundo navega por satélite hoje em dia, até de carro, né? Que é o GPS. Isso entrou na nossa vida de um jeito que hoje a gente não sabe mais viver sem GPS, né? Pegar um mapa para chegar em algum lugar, isso é inimaginável nos dias atuais. E tá certo, é inimaginável mesmo, porque é uma tecnologia à disposição de todos nós. Então, gente, no avião não é diferente. É um GPS e ele, através de sinais de satélite, consegue se localizar, através de um software, consegue saber para onde ir. Tudo bem? Então, navegação rádio, navegação GPS e a navegação astronômica. Na aviação não é muito usada, nunca, na verdade nada hoje em dia é usada, mas a astronômica é quando você se localiza ou se referencia por meio dos astros na abóboda terrestre, tá certo? Isso era muito comum na navegação marítima. Na navegação marítima, eles usavam um equipamento chamado sextante, né, para fazer verificações aí em relação aos astros e poder se localizar. Né? Um modo muito simplório disso é você olhar o Cruzeiro do Sul, que todas as noites aponta aqui no nosso céu, e ele aponta para o sul verdadeiro, né? O sul geográfico. Tá certo? É uma forma de navegar-se pelas estrelas, saber aonde está o sul geográfico. Agora, essas pessoas que navegavam astronomicamente conheciam muito mais do que simplesmente saber olhar o Cruzeiro do Sul. Mas é um exemplo. Se você usar o Cruzeiro do Sul para se orientar, você está fazendo uma navegação astronômica. Tudo bem? Então vamos fazer uma revisão simples. Navegação visual, olhando com referências no solo. Estimada, eu estimo o tempo que eu vou chegar nos lugares porque eu conheço a distância e a velocidade. Essas duas navegações a gente chama de navegação visual, tá certo? E elas são utilizadas juntas. Navegação visual. Todas as demais já são navegação por instrumentos, que é a eletrônica, que usa um equipamento dentro do próprio avião, onde você plota a primeira coordenada e ela já conhece. Navegação rádio, onde a gente precisa de auxílios no solo. Navegação por satélite, onde você tem o GPS, por exemplo. E a navegação astronômica, tá certo? Com exceção da astronômica, então, a eletrônica, rádio e satélite são navegações por instrumentos. Aqui no PP, nós vamos aprender a navegar visual. Então esquece NDB, ADF, VOR, GPS, nada disso. Você vai aprender a navegar olhando para o solo mesmo, porque é o primeiro jeito que você tem que aprender a navegar. Tudo bem? Tranquilo? É importante para a aprendizagem de um piloto saber navegar. Ok? Tranquilo? Agora a gente tem um ponto importante aí, ou melhor, muito importante, mega importante que você tem que prestar atenção, que é na navegação visual e estimada. Então, esquece as outras. Tudo bem? Tranquilo? Sem nenhum problema, gente? Vamos prosseguir aqui com a nossa aula então.